Olá, meus queridos, eu sou o pastor Walter Júnior, da comunidade evangélica luterana Paz, aqui de Vila Velha, Espírito Santo, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre Êxodo 37. Então peguem as suas Bíblias lá, em Êxodo 37, eu vou estar usando aqui a nova tradução na linguagem de hoje, mas vocês podem usar a versão que vocês tiverem em casa aí, né? O capítulo 37 é um capítulo interessante do livro de Êxodo, né? Aqui tem várias recomendações dos utensílios principais que precisava ficar no tabernáculo. O que era o tabernáculo? Né? O tabernáculo era uma tenda, né, que era dividida em duas partes principais. Numa das partes principais que estava nessa tenda, só para vocês entenderem, essa tenda ela é uma tenda móvel, né? Eles ainda não tinham o templo, né? Óbvio, né? Do Antigo Testamento ainda não tinha o templo lá em Jerusalém, então eles tinham essa tenda móvel que representava, de certa maneira, a presença de Deus e o templo, né, do Antigo Testamento. E ela era móvel por quê? Porque Deus guiava o povo, estava guiando o povo, né, até a terra onde Deus queria que o povo se estabelecesse, né, a terra de Canaã, que emana leite e mel, e o povo estava peregrinando, né, e essa tenda então ela era móvel no sentido de que, né, o povo ia adiante, né, desmontava a tenda e montavam ela mais para frente, né. Então, essa tenda da aliança, o tabernáculo, dá para se dizer assim, ele era dividido em duas partes. Numa delas era o Santo dos Santos, o Santíssimo, né, onde estava um utensílio principal, que era a Arca da Aliança. E na outra parte, né, deste templo, né, desse tabernáculo, tinha os outros utensílios que eram mais comuns, né. Eram 4 utensílios bem comuns e o texto aqui de Êxodo 37 vai falar um pouquinho das características de cada um desses utensílios que era para estar dentro do tabernáculo, tá? Então acompanhem lá a leitura lá, junto com o texto de vocês. Eu vou lendo e vou comentando algumas coisas, tá? O texto começa assim, lá em Êxodo 37, diz assim: Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. Quem era esse Bezalel, né? Bezalel era alguém realmente escolhido, e ele era um artesão muito fino e muito bom. Por que um artesão muito fino e muito bom? Né? Porque ele fazia coisas detalhadamente, né? Provavelmente ele tinha uma equipe junto com ele, provavelmente ele tinha pessoas que estavam junto com ele, né, fazendo esse tipo de coisa, mas ele era alguém que foi escolhido e tinha esse dom bom, né, de trabalhar tanto com madeira quanto trabalhar com ouro, né, com desenhos, né, dá para se dizer assim, até estátuas, né, ele moldava essas coisas assim. Então era alguém que realmente tinha um conhecimento muito bom e era alguém que tinha um dom, um talento muito especial, principalmente nessas manualidades, né, nessas coisas que são mais, né, de desenhos, de trabalhar em madeira, de trabalhar com ouro, né, de fazer tudo isso, e vocês vão entender aqui por que disso, tá? Então ele diz lá que ele fez a Arca da Aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 metro de comprimento por 76 centímetros de largura e 66 de altura. Então ela tinha mais ou menos 1,5 metro, né? Vocês podem medir aí na casa de vocês, 1,5 metro por 70 e por 70 também, tá? E ele fez de acácia. A acácia era uma madeira nobre daquela época, né? Também era uma madeira mais suave de se trabalhar, no sentido que podia fazer desenhos, né, entalhar coisas nessa madeira, e ele revestiu essas madeiras de ouro, né, diz ali. E ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez 4 argolas de ouro e os colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e as revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos nas argolas dos 2 lados da arca para que pudesse ser carregado. Então, por isso que os utensílios todos, vocês vão ver aqui agora, eles têm argolas, né? Era para se colocar as madeiras, e isso era bem comum naquela época fazer isso,
né, se colocava argolas né, nas 4 pontas e se colocava madeira para que se pudesse carregar. Então, como falei para vocês, o tabernáculo ele era móvel, né? Então precisava ser carregados esses utensílios até o próximo local onde Deus dizia, aqui vamos estabelecer de novo o tabernáculo, tá? Bezalel fez a tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Né? O que são esses querubins? Né? Só para a gente entender um pouquinho aqui, os querubins eram anjos, né? E ele fez essas figuras angelicais e os querubins, eles tinham, dá para se dizer assim, de todos os anjos, eles eram como se fosse uma espécie de anjo que eles tinham a tarefa de proteger, né? Eram anjos protetores, né? Então se colocava esses querubins, né? Ou aqui no específico, né? Se fez esses querubins de ouro, né? Puro maciço. Aqui de novo mostra para nós como Bezalel ele era um artesão assim muito bom, porque ele fez tudo isso numa só peça, né? Que quer dizer, ele moldou esses anjos em cima da própria tampa, que era toda ela de ouro. Né? Ele fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. Né? Então, vocês podem buscar aí na internet aí, né, desenhos da Arca da Aliança, né, de todos esses utensílios aqui, para quem sabe vocês terem uma ideia de como isso ficou, né, de como essa Arca da Aliança ficou, tá? Então esse era o primeiro e principal utensílio, né, que foi colocado, né, que foi pedido, né, para ser feito, que ia estar dentro dos tabernáculos. A segunda coisa, né, Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em cada volta. Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e o pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos que eram usados para se carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia, os revestiu de ouro, fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças, as jarras, que eram usados para as ofertas de vinho. Então, aqui estava a mesa dos pães, né? E nessa mesa dos pães tinham os pratos, os copos, as taças e os vinhos, né? Ou as jarras dos vinhos, né? Então essa mesa não ficava no Santo dos Santos, que eram aquelas 2 partes que eu tinha falado para vocês antes. No Santo dos Santos ficava só a Arca da Aliança, né? Então lá na Arca da Aliança estava no Santo dos Santos, que era separada pelo véu, né? Aquele véu que era super, né? Aquela cortina super larga, né? E só para a gente recordar isso, também a cortina que se rasgou quando Cristo Jesus morreu, né? Vocês lembram que agora Cristo Jesus nos dá esse acesso ao Santo dos Santos, né? A presença de Deus, né? Nesse Santo dos Santos, assim, era um lugar muito especial que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano lá, e era tão especial aquilo que ele tinha que atar uma corda em volta dele, né? E quando ele fosse entrar lá, né, para essa corda estar do lado de fora, caso acontecesse algo com ele, as pessoas pudessem puxar ele para fora. Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano só dentro do Santo dos Santos, tá? Então daí tinha essa mesa dos pães, né, que era um utensílio que estava do lado de fora, que também ficava dentro do tabernáculo, tá? E aí vamos para o candelabro, versículo 17. Bezalel fez de ouro puro batido o candelabro, né, e sua base e a sua haste. Então, candelabro é o que a gente põe velas, né? Então, na maioria das igrejas tem candelabros, né? E em especial aqui esse era com 7, né? Para 7 velas, né? Então, era um candelabro para colocar a vela, só para vocês entenderem o que era. As flores que enfeitavam o candelabro
com os seus botões e as suas pétalas, formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro, né? Cada um dos 6 braços tinha flores com formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro tinha 4 flores com formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um das 3 partes dos braços. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez 7 lamparinas para o candelabro e as tesouras de cortar os pavios das lamparinas. E os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. Então aqui a gente fica pensando, não é um candelabro pequeno, né? É um candelabro provavelmente grande, né? Porque ele usou que a quantidade de ouro que ele usou, então grande que ficava de pé, né? Esse candelabro ia ficar de pé, né? Dentro do tabernáculo, então ele era bem grande, né? E era completamente de ouro puro. Então, só para vocês de novo relembrar, né? Como esse Bezalel aqui, ele era muito habilidoso com as mãos, né? E sabia trabalhar muito bem, tanto com madeira quanto com ouro, com ferro fundido, né? Todas essas com ouro fundido, desculpa, né? Com todos esses materiais que existiam na época, assim. Então ele era alguém bem dotado de dons para fazer isso, tá? Então esse era o terceiro, né? Utensílio que a gente encontrava dentro do tabernáculo. Aqui o quarto, né? Tá lá no versículo 25 em diante. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e tinha 90 centímetros de altura. As pontas nos 4 cantos formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa e os 4 lados e as pontas e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez 2 argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acácia, revestidos de ouro. Então, o quarto elemento que tinha dentro lá era tipo uma mesa onde se queimava incenso, né? E geralmente eram incensos aromáticos, né? E aqui ele vai até comentar aqui no último versículo aqui que tipo de incenso tinha que ser, tá? Bezalel preparou o azeite sagrado para ungir e o incenso puro de cheiro agradável misturado com perfume, né? Então, ele fez todos os utensílios, preparou, né? Que não diz quanto tempo que ele tomou para fazer esses utensílios, mas a gente sabe que esse tipo de coisa às vezes toma tempo, né? Para se fazer esses utensílios, esses artefatos, né? Quem é artesão, quem, né, faz entalhes em madeira, quem trabalha com ouro aí, né, deve saber realmente o tempo que isso toma, né, para se fazer essas coisas assim. Mas então, neste capítulo 37, assim, a gente vai ver, né, esses quatro utensílios principais que estavam dentro do tabernáculo. Né, eu peço para vocês, se tiverem um tempozinho aí, né, dê uma pesquisada aí na internet, os utensílios, em especial o tabernáculo, para vocês entenderem essas 2 divisões lá dentro e esses 4 utensílios colocados lá dentro, ok? Então, era isso aí, o capítulo 37 de Êxodo. Um abraço, fique na paz e não perca os próximos capítulos de Êxodo. Um abraço e fique com Deus. Tchau!